sua pequena vida da infância espiritual, inspirada na simplicidade e na humildade, humilde confiança no amor do Pai, sem nunca ter deixado o cabelo, tornou-se padroeira das missões, onde viveu o ideal missionário, por meio da oração, da entrega cotidiana pela salvação dos povos. Muita alegria de nós, a comunidade de Guarujá, agora de Santa Teresa de Jesus, que nós conheceremos esta noite, muito alegre e muito feliz para todos nós, pessoal da comunidade de Guarujá, da Borinha, ao nosso amigo Pelé, do Augusto, da Lembra da Guarujá, ao Novelinho, da Espiritar da Procede, ao nosso irmão Padre da nossa Procede, Padre também que é o Júlio Procede, que agora o caminho para o Sagrado, que é aqui, na igreja da paróquia, seja bem-vindo. Também o Padre aqui para que já passaram, Padre Marcelo, o Rei Jerônimo, grande, que tornar a paróquia, da família, da família, da residência, que é a comunidade, que é a escola, da paróquia do Sebastião, da família do Espírito da Vida, que já leva muito para a presença da vida, também muito alegre do Cristo, para a presença do Rei Jerônimo, que já teria há muitos anos atrás, e hoje participa da nossa vida, também fica apoio também, coração de aberto, aos religiosos, religiosos, pessoas que vieram de outras paróquias, sejam bem-vindos nessa igreja, e essa pode indicar para vocês, sem marcar morte da terra, não só hoje, mas sempre seja bem-vindo aqui à nossa casa. A graça e a paz na Santa Igreja de Deus estejam convosco. Bendito seja Deus que nos revelou a obra de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com grande alegria, estamos aqui reunidos, meus irmãos e minhas irmãs, com o intuito de edificar a nova igreja pela celebração do sacrifício do Senhor. Participemos desses ritos sagrados com todo fervor, ouvindo com fé a palavra de Deus, para que a nossa comunidade, renascendo da mesma fonte batismal e alimentada na mesa de outro, cresça e forme um templo espiritual e reunida em torno do único altar ao vivo o seu divino amor. História de Guaraçá, da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. O povoado de Guaraçá, em 1947, foi elevado ao distrito de Paranaí. A criação do município aconteceu em 25 de setembro de 1960. A instalação do município em 27 de agosto de 1960. Pelo dado de 1978, a população de Guaraçá era de 20 mil habitantes. Devido ao êxodo rural nos anos 80, abaixou para 5.500 habitantes. Hoje, conta com aproximadamente 6.500 habitantes. A comunidade de Guaraçá, que funcionava em uma pequena capela, estava ligada à paróquia São Sebastião de Paranaí. Era assistida pelos três carmelitas. No dia 17 de maio de 1969, foi criada a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. A inauguração da igreja matriz ocorreu em 3 de outubro de 1970. Os padres que trabalharam nesta paróquia, de 1969 a 1981, Padre Pedro Longo. Quando o Padre Pedro foi visitar sua paróquia, sua pátria, Apolônia, atendeu essa comunidade para Juliano Martins de Souza. De 1981 a 1985, Cônego Benedito Teles vinha de
de Maricá aos finais de semana para dar atendimento a esta comunidade. De 1985 a 2000, Padre Antônio Avelino Delmiro, Padre Toninho, teve 2 anos trabalhando nas missões. Neste tempo, a paróquia foi atendida pelo Padre Arlindo Tomás. 2000 a 2001, Padre Lianor Moreste. 2001, Padre Osvaldo Marcelo Alves Vieira. 2002 a 2004, trabalharam nesta paróquia Padre José Alves Bezerra e Padre Romildo Neves Pereira. De 2004 até o ano atual, Padre Benedito Bernardino da Silva. Dona Elza Cestaro, representando todos os leigos e leigas, entregará ao Senhor Bispo Dom Jeremias a chave e uma lista na qual está relacionado às firmas que prestaram serviço nesta construção. Este gesto quer simbolizar que entrega ao Bispo a nova igreja, com todo o trabalho aqui realizado. Antes de entregarmos a chave ao pároco, mas ao abrir a igreja, também eu quero externar a alegria, que certamente é também a alegria de todo o povo de Deus nessa comunidade, bem como de toda a diocese. Aqui certamente temos pessoas de várias outras paróquias, pelo término e a atual inauguração da nova igreja matriz aqui de Guairaçá. Poderíamos dizer que esse edifício deve realmente representar a força, a beleza e, acima de tudo, a profundidade da fé, que deve continuar regendo a vida dessa comunidade. Por isso, Padre Benedito, obrigado desde já por todo o seu trabalho, a chave da igreja. Então, agora a equipe, os padres, o Senhor Bispo, irá adentrar para a igreja. Então, pedimos à Assembleia que esperem então os padres, os ministros, acólitos, seminaristas, a equipe de canto, os leitores entrarem primeiro, para depois, assim, a gente poder entrar. Oh,
bênção da água e aspersão. O senhor bispo vai dar a bênção da água. Em seguida, o bispo aspergirá o povo, em sinal de penitência, em lembrança do batismo. Também será aspergida as paredes e o altar da nova igreja, em sinal de purificação. A pia batismal, onde terá novos nascimentos, será aspergida também. Acompanhemos. Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para dedicar solenemente este tempo. Peçamos com fervor ao Senhor nosso Deus que faça descer sua bênção sobre esta água, criatura sua. Com ela nos aspergiremos em sinal de penitência e em memória do batismo, e purificaremos as paredes da nova igreja e o novo altar. O Senhor venha em nosso auxílio com sua graça e nos faça dóceis ao Espírito que recebemos e sempre fiéis em sua igreja. Ó Deus, por vós toda criatura chega à luz da vida. Mostrais tanto amor pelo ser humano, que não apenas o sustentais com paterna solicitude, mas ainda apagais seus pecados com o orvalho da caridade, e incansavelmente o reconduzis a Cristo, sua cabeça. Por desígnio da misericórdia, de misericórdia decidistes que os pecadores, mergulhados na fonte sagrada e mortos com Cristo, ressurgissem purificados de toda a culpa, se tornassem seus membros e co-herdeiros dos bens eternos. Por vossa bênção, santificai esta água, vossa criatura. Aspergida sobre nós e as paredes desse templo, seja lembrança de nosso batismo, pelo qual, lavados em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito. Concedei-nos a nós e a todos os irmãos e irmãs que nesta igreja celebrarem os divinos mistérios, chegar a Jerusalém celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
todo misericordioso, tenha compaixão de cada um de nós. Ele perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. para os pequenos e humildes. Dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Deus eterno e todo-poderoso, inundai este lugar com a vossa graça, e a todos os que vos invocam, prestai vosso socorro. Aqui o poder de vossa palavra e de vossos sacramentos confirme o coração de todos os fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Apesar da sua grandeza e onipotência, Deus espera contar com colaboradores desprendidos e decididos no anúncio e na edificação do seu reino. Ouçamos. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte à porta das águas, Esdras
fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E de todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para este fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo estava a ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, são espírito, são vida. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, são espírito, são vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tua palavra são espírito, são vida, são espírito, são vida. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, são espírito, são vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor,
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formais um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. E meu estimado, querido Dom Rubens, aqui presente, que veio participar com a comunidade de Guairaçá nesse momento tão importante, juntamente com um grande número de padres que estão aqui porque conhecem a comunidade, porque são daqui, porque trabalharam aqui, e outros ainda que vieram simplesmente para estar presentes também nesse momento tão importante da vida da comunidade, bem como do nosso colega Padre Benedito. Saúdo com alegria as irmãs religiosas presentes, os nossos seminaristas, especialmente os seminaristas menores e propedêutico, e também se preparando já para a teologia, para a filosofia, e todos vocês, irmãos e irmãs da fé, com toda a organização que existe nessa comunidade, os coordenadores das pastorais, dos movimentos, os coordenadores da comunidade como um todo, e cada um de vocês que de uma maneira ou de outra hoje manifesta a sua alegria pela inauguração desse templo, inauguração desta igreja. Pois é, para que nós possamos entender de maneira mais profunda essa liturgia de hoje, que com certeza é uma das mais belas que a igreja possui, nós vamos primeiro olhar para o Evangelho, em que nós então podemos perceber que Jesus pede aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? A resposta, ou as respostas vieram muito desencontradas. Tu és João Batista, tu és Elias, tu és Jeremias, algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus, porém, queria ter certeza também daquilo que os seus discípulos pensavam. E para vós, quem é o Filho do Homem? E então nós podemos ver uma das respostas mais bonitas que podemos entender e ver na Sagrada Escritura. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em que, quando se fala Messias, fala-se da esperança do povo de Israel de rever, de certa forma, e de poder receber mais uma vez no meio do seu povo toda a tradição do Antigo Testamento, dos profetas, a tradição dos grandes pregadores, a tradição daqueles que guiaram o povo de Deus pelo deserto. E assim, já nesse ponto do Evangelho, podemos ver exatamente aquilo que nós vimos na primeira leitura. Neemias, muito tempo antes de Jesus,
Também ele percebia que o povo de Deus estava perdido, estava dominado, estava desanimado. E então, o que Neemias fez? Ele começou a pregar a palavra de Deus para um povo que não tinha mais pátria, um povo que já tinha esquecido das leis de Deus, um povo que já tinha esquecido das orientações de Deus. O profeta começa a pregar a palavra de Deus. E a leitura até diz: começou cedinho e foi pregando até o meio-dia, depois à tarde novamente, e as pessoas, ouvindo a palavra de Deus, iam se conscientizando, iam retornando o seu pensamento e justamente voltavam a abraçar a fé em Deus, para que de fato Deus pudesse continuar sendo o seu guia no difícil caminho que eles tinham pela frente, de conquista, de reconstrução acima de tudo, e de enfrentamento das muitas dificuldades que o povo tinha. Por isso, tu és o Messias. Messias traz toda essa carga que Jesus trouxe para nós e que a igreja também tem, especialmente a respeito do Antigo Testamento, em que o povo se reunia para falar, para ouvir a palavra de Deus, assim louvar e dar a resposta que Deus estava exatamente esperando. Mas a resposta não era só: tu és o Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora vejam, essa parte, Filho do Deus vivo, é justamente a fé que todos nós carregamos. Quem é para nós, afinal de contas, Jesus? Jesus é para nós, sim, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque essa é uma experiência pós-pascal, uma experiência após a ressurreição. E todos nós que podemos dizer e que somos cristãos, nós o somos exatamente porque fomos batizados no nome desse que se diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Poderíamos dizer assim que é essa a rocha firme da qual Jesus depois vai dizer para Pedro: feliz és tu, Pedro, porque isso não te foi revelado nem pelo céu nem pela terra, mas pelo próprio Pai que está nos céus. Não porque Pedro fosse mais santo ou menos santo, mais caprichoso ou menos caprichoso, ou porventura por uma conquista dele, mas exatamente porque Deus escolheu Pedro para continuar falando a toda a humanidade. Por isso Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o céu e a terra que te revelaram isso, mas o próprio Pai que está nos céus. Vejam que maravilha poder dizer: eu ouvi isso de Deus, foi Deus que me disse isso, foi Deus que me revelou tal mistério. É por isso exatamente que Pedro é então o príncipe dos apóstolos, aquele sobre o qual o próprio Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Prezados irmãos e irmãs, aqui está algo muito profundo para a nossa fé. Não existe igreja sem Jesus Cristo, como não existe igreja sem comunidade, não existe igreja sem batismo, sem reconciliação, como não existe igreja sem Eucaristia. Mas tudo o que na igreja nós fazemos é exatamente
para renovarmos, para louvarmos o próprio Cristo que continua presente entre nós pela força da palavra, como lá em Neemias, e pela força do sacrifício, a força do altar, a força da Eucaristia. Por isso, prezada comunidade, se Jesus é então o fundamento da nossa fé, vejam exatamente os símbolos que o próprio apóstolo Pedro usa ao falar sobre isso, diz ele: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens. Pedra viva. Ele não é um peso morto, mas Jesus é justamente a pedra viva sobre a qual nós somos chamados a construir a nossa fé, a construirmos a nossa esperança e ali buscarmos sempre mais a salvação que Ele nos promete e que Ele nos traz pela força da sua cruz. São Paulo, num outro momento, ele vai dizer justamente que na igreja todos nós somos um tijolo vivo nessa parede viva que deve ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus então diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a gente pode até olhar as paredes, a gente pode olhar o piso, a gente pode olhar o altar, a gente pode olhar tudo aqui e pensarmos que exatamente toda essa construção ela deve significar para nós essa expressão de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra viva, não uma pedra morta, um peso morto, mas uma pedra viva que vai se renovando pelos séculos afora, para que a nossa fé não seja uma fé morta, mas continue sendo uma fé viva. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vejam quanto fundamento bonito nós podemos encontrar para a gente se alegrar com a comunidade de Guairaçá hoje, quando nós estamos aqui para a dedicação desta nova igreja paroquial. Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Depois, lá no Antigo Testamento, o profeta Neemias, que anuncia a palavra para voltar a dar alegria aos corações. O texto até diz assim: o povo chorava, aclamava, batia palmas, se alegrava, mas estava contente porque podia novamente ouvir a palavra de Deus. Povo de Guairaçá, aqui está um lugar onde vocês são todos convidados para ouvirem a palavra de Deus, mas não só ouvirem a palavra de Deus, participar exatamente da Eucaristia, que aqui no altar, que daqui um pouco vai ser consagrado, daqui no altar a Eucaristia se espalhe para todos os corações, para todas as famílias, para todas as pessoas necessitadas na comunidade de vocês. A palavra, a Eucaristia, a fé professada por Pedro, tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, é para que nós possamos entender. Aqui em Guairaçá, um templo tão bonito, construído com tanto esforço, construído com tanta dedicação de homens e mulheres, dirigidos, é claro, pelo Padre Benedito, que